O número de casamentos está aumentando no Brasil. Mais de 932 mil casais oficializaram a união no ano de 2021, segundo os dados mais recentes do IBGE. O crescimento foi de 23%, mas o número de divórcios também subiu 17%. Hoje o MG1 vai tratar sobre os assuntos ligados aos direitos dos casais na hora da separação. Ralf Assé está com um advogado e fala ao vivo com a gente sobre isso. Boa tarde para vocês. Oi, Thiago, boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui no MG1. Quando a gente fala de divórcio, é um assunto um pouco delicado. São dois tipos, cada um com as suas especificidades. Para comentar um pouco desse assunto, estou aqui com o advogado, o doutor Anderson Maciel, que vai destrinchar para a gente um pouco desses detalhes. Doutor, boa tarde para o senhor. Quais esses tipos, né, o que diz aí cada um desses tipos de divórcios existentes? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ralf. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É importante a gente destacar, quando há um rompimento de uma relação conjugal, a melhor forma que tem hoje é formalizar o divórcio. Esse divórcio temos duas modalidades que podem ser da via judicial. Até 2007, a única forma de divórcio era somente esta. A partir de 2007, com a entrada em vigor da lei, houve a possibilidade da realização do divórcio extrajudicial. Esse divórcio extrajudicial, ele é feito em cartório, tem umas facilidades que ajudam e adiantam mais o processo de finalização deste ato. Um pouquinho sobre o judicial, como é que ele é feito? É o seguinte, antes de falar do judicial, vamos incrementar um pouquinho do extrajudicial. O extrajudicial tem alguns critérios. Quais são os critérios dele? É o mais recomendável que seja o extrajudicial, porque ele envolve a questão de consenso, porque o ideal, quando há um rompimento de uma relação conjugal, é tentar estabelecer um consenso entre o casal. E esse consenso é fundamental para que o cartório exerça o seu papel formalizando o divórcio. O outro ponto é que não haja filhos menores de idade em comum e também filhos incapazes. É a maneira que o cartório absolve, né, e tem a condição de resolver a situação conjugal. O divórcio extrajudicial, o próprio nome já diz, é necessário que haja, que leve o processo ao juiz, à justiça. Nesse caso é quando há filhos menores de idade ou incapazes, porque é necessário que haja participação do Ministério Público, porque o interesse do menor, o bem-estar do menor, está tutelado ali naquele ato. E o outro fato é quando não há consenso. Porque se não há consenso, é impossível que o cartório faça. Então, o meio adequado é o meio judicial. Mas tem também um judicial que é amigável, né, doutor? Sim, existe o judicial amigável, que não é o litigioso, né? Podemos diferenciar o litigioso com o consensual. Amigável, consensual é o mesmo termo. Então, quando há um consenso entre as partes, pode ser feito na via judicial. Mas não é somente o consenso. A via judicial ainda tem o outro termo que eu havia dito anteriormente, que tenha havido filhos menores em comum ou incapazes. Fora essa condição, a melhor maneira é a via extrajudicial, porque ela é mais célere, mais rápida, né, com certeza, enquanto a via judicial demora aí, às vezes até 1 ano, 2 anos, porque é necessária a citação das partes, cada ato processual é preciso que as partes se manifestem no prazo, né, legal, e já no extrajudicial a vantagem é que já está sendo feito já um acordo entre as partes. Então, o papel do tabelião é somente homologar aquele ato. Então, já está estabelecido a partilha de bens, já pode estar estabelecida a questão de pensão alimentícia aos filhos. Não, aos filhos não, porque não é filho menor, mas na via judicial, sim, é possível estabelecer a pensão dos filhos menores. Em relação a bens e imóveis, doutor? Em relação a bens imóveis, como havia dito antes, é necessário que haja consenso para que possa ser realizado na via amigável, no consensual. Então, se não houver consenso entre as partes, não é possível fazer esse processo de forma amigável, seja na via judicial ou extrajudicial. Importante ressaltar também que
Nos dois tipos, o judicial e o extrajudicial, é indicado essa participação, esse apoio de um profissional, de um advogado, né? Então, a lei garante às partes uma assistência, né, do advogado, porque o advogado ele vai tutelar os interesses das partes. Então, se não houver um advogado para poder acompanhar, que conhece a lei, que vai analisar a questão de divisão de bens, partilha, a questão de alimentos, a questão de guarda de filhos, que tudo pode ser incluído no próprio processo de divórcio, a parte vai estar desprotegida. E a lei garante às partes essa assistência jurídica. E é necessário, né, é importante destacar que o advogado é necessário que ele esteja apto a advogar na área de família, porque nem todos os profissionais atuam nessa área. Doutor, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos quanto a esse assunto de divórcio. Tiago, esclarecimentos importantes aí para o pessoal. Volto com você e boa tarde. Obrigado, Ralf. Boa tarde para vocês também, tá?